Saúde Mais Cast, seu bem-estar ao pé do ouvido. O brincar está presente na vida das pessoas desde os primeiros dias. Mas se engana quem pensa que a brincadeira é algo vazio, criado apenas para passar o tempo. O brincar está diretamente ligado aos desenvolvimentos cognitivo, social, afetivo e físico do ser humano. Com a ludicidade é possível trabalhar a imaginação das pessoas e essa é uma ferramenta bastante utilizada por diversos profissionais, seja da área da educação ou da saúde, por exemplo. E mais, é possível ser usada pelas duas áreas num único ambiente, como no do Centro de Apoio Psicossocial Infanto-Juvenil. Hoje vamos falar sobre a importância dessa ferramenta e tentar responder a seguinte pergunta: como a ludicidade opera na saúde mental de crianças e adolescentes? Para essa conversa, convidamos Paulo Henrique Santana, que é ator, músico, educador e oficineiro do CAPS e J Aquarela Parelheiros. Eu sou o Décio Caramigo, jornalista da assessoria de comunicação da SMS. Juntamente comigo na apresentação desse podcast está o Douglas Sakaguchi, psicanalista e coordenador da Supervisão Técnica de Saúde da Freguesia do Oi Brasilândia. Começa agora mais um episódio do Saúde Mais Cast, o podcast da Secretaria Municipal da Saúde da cidade de São Paulo. Fala, Douglas, beleza? Vamos aí, estamos sobrevivendo, né, Décio? Sobreviver nesse período já é uma grande vitória, né, cara? É verdade. Esse aqui Caminhando. E esse aqui é nosso primeiro podcast no ambiente virtual, né? Por conta das restrições aí impostas pela pandemia por coronavírus. Então, cada um no seu ambiente. E hoje a gente recebe aí o Paulo. Tudo bem, Paulo? Opa, da hora, tô aqui, salve, salve. Um prazer estar aqui nessa prosa. Bora nós. Paulo, hoje a gente vai falar sobre a ludicidade, né, e a saúde mental de crianças e adolescentes. Para isso convidamos você, que é um oficineiro lá no CAPS Aquarela Parelheiros, mas a gente queria começar esse papo entendendo o que faz um oficineiro no CAPS. Qual que é o papel desse profissional no CAPS? Da hora. Primeiro que é muito interessante sempre pensar, quando a pergunta vem, faz a gente reallocar o entendimento do que a gente faz sobre uma determinada coisa, né? Né? Mas, basicamente, eu como oficineiro eu integro e componho os atendimentos, sejam esses atendimentos individuais ou atendimentos coletivos, que nesse caso, diante do período da pandemia, a gente não está tendo esses espaços coletivos de atendimento com crianças e adolescentes. E aí a minha função entra pela via da ludicidade, pela via da arte. Então, encontrar recursos que possam fazer com que o trabalho possa acessar a criança e que a criança possa nos acessar a partir dessa via lúdica, a partir dessa via da arte. E aí a gente vai compondo os espaços todos, a hora do rango, a hora de comer, a hora de organizar algum momento, as rotinas, ou então também como conseguir organizar a não rotina, porque o CAPS tem muito disso, né? Rotina não é uma palavra talvez muito cabível, mas minimamente organizar essas coisas e compor, né? Junto com a equipe técnica, junto com os outros colaboradores e profissionais. Então, eu penso que talvez a palavra que seria mais adequada no trabalho do oficineiro fosse encontrar vias de acesso e diálogo entre a criança, entre a equipe e traçar esse diálogo aí um pouco nesse campo, sabe? Isso é muito bonito, né, Paulo? Veja se eu falo alguma besteira dessa, assim, mas tem uma coisa específica da clínica do CAPS que elas nos convoca também ao que você falou da não rotina. Eu acho que tem uma convocação também aos profissionais de um deslocamento de uma certa função, né? Por isso que a pergunta também fica mais rica, assim. Qual que é a sua função? Fala, nossa, mesmo, qual que é a minha função? Né, assim, porque acho que tem uma função que é do estar com o sujeito, né, Paulo? Acho que esse é o centro, assim. E como, independente da sua formação, e aí eu não quero ser leviano de negar o campo, o núcleo, que é uma discussão também aí vasta, mas é de acessar o sujeito que chega ao serviço, entende? Assim, de como que a gente acessa, de como a gente cria vínculo, não é isso, Paulo? E aí a gente tem que se reinventar o tempo todo ali naquele encontro, naquele dia, para poder estar com o sujeito. Não, concordo plenamente, Douglas, porque é isso, né? São complexidades. Então, quando você está dentro do CAPS, o ser humano já traz toda a tua complexidade, né, do viver, mano. A gente já tá aí, cada dia, mano, a gente já acorda no rolê, você fala, caraca, e aí? Diante da pandemia, então, mano, a gente acorda e fala, e aí, quem sou eu hoje? Né? Então você todo dia vai acordando, entendendo o que é esse ser estar nesse mundo, né?
E aí, quando você está dentro do serviço ali, com os usuários, você vai lidar ainda com as pessoas que estão em outras viagens da vida, outros lugares, e aí como é que você passa nesse encontro, nesse estar junto, como é que você traça uma linha do acesso, como é que você traça um processo que vai estabelecer para onde nós vamos caminhar, saca? Nesse sentido, putz, até queria compartilhar muito rapidamente, porque eu também faço atendimentos na aldeia indígena. E Que aí, legal. lá na Tenodé Porã e na Crocutu, e Sim. na Brilho do Sol. E aí, para pensar em ludicidade, olha que louco. Assim que eu cheguei lá, em um dos primeiros atendimentos, fomos atender duas adolescentes, então levamos uma proposta de desenhar, tal, tá. E elas não conversavam com a gente em português. Elas falavam só em Guarani com o interlocutor que a gente tinha, que era um ACS, que estava junto. Quando terminou esse processo, essa proposta que a gente tinha levado, a gente perguntou para elas o que elas queriam fazer no próximo encontro. E aí elas ficaram uma cota em silêncio. Isso é uma primeira coisa de você falar, mano, como a gente lida com silêncio Como nesse primeiro suportar isso, né? encontro? Como suportar isso nesse primeiro encontro? Né? E aí ficou aquele silêncio, e aí elas conversavam com essa interlocução do ACS, né, e tal. E aí as duas disseram que na próxima semana a gente vai caminhar. E aí quando falou a gente vai caminhar, mano, aquilo me realocou. E aí aquilo falou assim, entendi que território que eu estou. E esse território não é o que eu trago da minha vida, da minha experiência. Aqui cada dia vai construir um dia. E o caminhar, isso, cara, aí eu passei a carregar isso para minha vida. Muita coisa nas relações se estabelecem caminhando, saca? Uhum, Sim, uhum. sim. E aí, enfim, isso virou aprendizado para a vida, nessa disposição do encontro, né? Da disponibilidade do encontro, saca? E é louco, assim, porque tem um texto, cara, eu esqueci o nome do autor, mas é lá da Escola Paulista de Medicina, é antigaço. E o título do texto é Ensinando a Não Fazer Nada. Que o Paulo falando isso, não sei porque isso me visitou, assim. E eu lembro de um tanto de informação, o pessoal falava assim, mas na saúde mental vocês ficam brincando, vocês ficam caminhando, vocês ficam, né, assim. E aí ficam questionando que técnica é essa, o que é isso. Mas, cara, olha a riqueza e a subjetividade presente e o deslocamento que tem que ser feito para esse encontro, cara. Percebe? Assim, acho que às vezes a gente não consegue ter um olhar tão apurado para isso, assim, que é o que o Paulo acabou de dizer. Ele teve que ir lá, ele levou uma série de ferramentas, o pessoal olhou e falou, não, minha ferramenta é outra, Paulo, ou você vem com a gente ou não vai ter acesso, não é isso, Paulo? Ou você se É isso desloca aí, mesmo. amigo, ou você se tira isso tudo que você já veio da sua bagagem, vamos construir algo nosso aqui, ou então não rola acesso, cuidado, cara. Isso Sim. é encantador, velho. A palavra é essa, E isso é vai encantador. do dia também, né, Paulo? Às vezes você se prepara, mesmo dentro de um CAPS, né? Não precisa ser tão longe, assim, num ambiente tão diferente como o da aldeia indígena. Pode acontecer, não sei, de você se preparar para um dia e chegar lá na hora e sentir o clima, sentir as pessoas e mudar tudo. E falar, não, Cara, acho que hoje a gente vai trabalhar de outra forma. Acontece? total. Total. Todo dia, todo dia. E aí, nesse sentido, aí você tem que estar atinado com o seu lúdico. Nesse sentido, é onde você tem que estar atinado, se você for pensar no palhaço, por exemplo, estar disponível para o jogo que Sim. vai se estabelecer ali. É isso, de repente você, cara, preparou as tintas, quer fazer uma parada de aquarela, ou então você pensou que não, e aí chegou o ser humaninho que tá ali, ele olhou e falou, não topo, não tô afim, hoje eu tô numa outra onda. E aí você vai ter que mergulhar nesse rio aí e ir junto. E se você não tá nesse sentido, vinculado com o teu lúdico, que ele rasga a possibilidade da técnica, ele rasga a possibilidade do que você está estabelecendo como métrica de trabalho, como planejamentos. Né? Eu trabalhar no CAPES, uma das coisas que para mim foi fundamental, assim, foi incrível, foi pensar, caraca, aqui a gente não faz semanário, não faz parada bimestral, aqui a gente... Porque, mano, cada dia é um dia, então você pode até mirar, você falar, pô, pensando em contexto não pandêmico, você pode até mirar que, pô, amanhã vamos marcar um rolê semana que vem e que a gente vai na Casa de Cultura, a gente vai dar um rolê pela quebrada, fazer um reconhecimento de território e tal, uma parada assim, por exemplo. Você pode até mirar isso, mas essa miragem, ela não pode estar congelada na Isso. possibilidade de que o encontro só vai acontecer se for diante do que eu mirei. Porque senão aí você se arrebentou por inteiro. Caiu da escada lá embaixo, 30 degraus.
Paulo, isso. o trabalho do oficineiro ele não está diretamente ou exclusivamente ligado às crianças e adolescentes, né? Não, Você faz um trabalho com todo mundo ali. sim, se você pensar, por exemplo, acordei pensando sobre isso, assim, né? Sobre a presença, né? O oficineiro, quando você tem oficineiro, cada um com as suas expertises, cada um de lugar de onde vem e o que carrega, porque é muito legal isso, porque é muito múltiplo, né? Oficineiros no CAPES, eu tenho uma formação de música e teatro, mas tem outro cara que tem a formação de um teatro de rua, que é uma outra coisa, outra pessoa que trabalha com artes plásticas, cada um vai ter uma via, né? Sim. Mas essas vias, essas multiplicidades, fazem com que a multiplicidade de linguagem dos profissionais venham à tona. Então, por exemplo, quando você leva um violão, por exemplo, para dentro da unidade, para fazer um trabalho com violão, você vai descobrir que, eu tenho um violão guardado lá em casa. Pô, eu queria tanto ter aprendido. Pô, eu tô com o violão parado há 15 anos. E aí esses violões começam a aparecer. Esses violões começam a aparecer e esses violões vão estabelecendo outras relações e conexões de respiros no cotidiano do trabalho. Porque é preciso entender também que, para quem é da equipe técnica, né, recai também umas cobranças no sentido de que tem coisas que precisam ser entregues, relatórios e uma série de coisas que, na medida que isso vai acontecendo, vai gerando protocolos e enrijecimentos, né, cara? Sim. Então, quando você tem possibilidades de trazer vias artísticas que vão trazer à tona a ludicidade, você vê o lúdico dessas pessoas explodindo, saca? Assim, vai virando fogos, assim, ela vem aparecendo, e aí você vai estabelecendo uma conexão que vai da criança, né, esse excesso que vai da criança, até passar pelos profissionais, que também vão passar a compor com outras vias de possibilidades, que não é só pela via técnica, né? Não é só pela via de vamos aqui falar do seu problema. Não, Sim. vamos fazer outra parada? E aí o problema ou a tua questão vai aparecer no meio disso, e como que também você consegue trazer uma via de conseguir observar as questões da criança, do adolescente, dentro dessa via artística. Quanta coisa que você pode trazer dentro de uma fotografia e aí fazer outros paralelos de análise que vão compor o que você vai, enfim, trazer do diagnóstico dessa criança, desse adolescente e daí por diante, saca? Quando você trabalha com a criança, trabalha com o profissional, você quebra barreiras, né? Você deixa todo mundo meio que na mesma sintonia. Tanto o trabalho do oficineiro, que é menos técnico, quanto dos outros profissionais, que é mais técnico, se unificam. É isso? Total. Eu vejo justamente isso, assim, porque você passa por um lugar, eu penso um pouco, talvez seja essa a palavra, das relações que que se colocam no lugar de horizonte. Ela não coloca mais no lugar de quem está olhando para cima e quem está olhando para baixo, ou essas relações hierarquizadas, né? Quando você coloca um profissional que está aprendendo a tocar um instrumento com uma criança que também está descobrindo aquilo ao mesmo tempo, naquele momento, você estabelece um lugar de até mesmo De igualdade. ampliar de igualdade e de ampliar o olhar daquele profissional sobre determinadas situações que a criança traz. Então, por exemplo, você vai lidar com alguém que está querendo aprender violão e você vai lidar, por exemplo, diretamente com ansiedade, com expectativa e com frustração. E só quem está passando e vivendo isso na carne naquele momento vai conseguir olhar, por exemplo, para quando uma criança, um familiar traz uma queixa desse lugar, você passa por uma experiência física, corporal mesmo, porque é o dedo, o ritmo que você não consegue desenvolver, por exemplo, alguma coisa que vai fazer você se conectar com aquela queixa, com aquela questão, por uma outra via. E que eu acho que é uma via que vai tornar isso mais sensível, saca? Sim. Vai refinar o olhar para como lidar com a questão que se apresenta naquele momento. E o pouco que eu conheço o Douglas, eu tenho certeza que ele tem muita coisa para falar. Cara, eu tô viajando aqui. Tá uma Eu tô delícia imaginando, eu tô escutar o imaginando. Paulo Agora eu quero falar saber aí. onde o Douglas vai chegar. Não, eu tô viajando aqui, mas eu pensando assim, né? Acho que vale a pena um breve recorte histórico também, viu, Décio? Porque assim, o Vamos CAPS não lá. surge do nada, né, cara? Assim, tem Sim. toda uma trajetória para surgir o CAPS. Porque assim, ó, eu vou tentar organizar meus pensamentos, se eu ficar muito louco, vocês me sinalizem aí, tá? Tá bom. Mas é assim, ó, o que o Paulo foi falando é a essência de um CAPS, cara, é a alma de um CAPS, assim.
O CAPS é o lugar de crise, né? O CAPS é o lugar do sofrimento, o CAPS é o lugar do momento da desorganização. O CAPS é construído para isso, assim. Então, de fato, quando a gente pensa em rotinas e tal, é muito difícil pensar nesse contexto, né? Porque ela não tem hora para chegar, não tem, minha consulta é quarta-feira às 10, então minha crise vai chegar na quarta-feira às 10. Então, Paulo foi trazendo com uma riqueza a alma que deve ser um CAPS. Mas é interessante a gente pensar como que chega até o CAPS, né? Assim, porque eu acho que tem uma coisa, né, que a psiquiatria ocupa um lugar histórico muito de ficar num lugar de refúgio aos diferentes, de ser um lugar que ficava as pessoas apartadas. Então, ele prejudica higiene social e tudo isso, anal dos loucos e tal, e assim vai, né? E aí começa a se questionar a respeito disso, e aí a gente vem num modelo de trazer, então, portanto, as pessoas em sofrimento para um outro lugar e de uma outra perspectiva. Que é quando o Paulo falou a coisa do não verticalizar e horizontalizar, acho que a gente está falando um pouco disso, assim. Porque o sujeito, mesmo diante da dor dele, da loucura, entre aspas, dele, ele é o sujeito ativo da vida dele, da existência dele. E é ele que vai me dizer como eu vou caminhar com ele. Claro que eu tenho, entre aspas, o suposto saber para auxiliar nesse momento. Mas é ele que vai direcionar e eu só vou junto com ele, cara. Quem vai guiar esse barco é ele, quem vai guiar a caminhada é ele. E eu vou estar junto, emprestando talvez tecnologias novas, e ele me emprestando outras tecnologias novas, e a gente descobrindo tecnologias juntos de como se aproximar um do outro para poder lidar com a dor e com o sofrimento, sabe? Então, eu acho muito bonito ver, por exemplo, o quanto a gente avançou, porque o Paulo vai trazendo, assim, do cotidiano do trabalho, e desse deslocamento, e dessa... É refinado essa conexão, cara, é refinado essa terapêutica, sabe? E poder estar com o sujeito e fazer... Puta, é sensacional, assim, a coisa de a gente entender o quanto a gente avançou historicamente, entendeu, Décimo? Sim. E aí eu acho que o que o Paulo provoca, assim, veja se é isso também de... É assim, cara, não adianta aquelas grades de atividades, entendeu? Você pode ter um norte, um parâmetro, assim, mas... eu vou fazer esse grupo tal hora, esse grupo tal hora, esse grupo... Bom, essa grade responde a quem, afinal, assim? É uma demanda dos usuários que estão naquele momento, é uma demanda do profissional de se sentir, entre aspas, ancorado, amparado, então aqui é o meu setting, aqui eu domino, entende, assim? E é isso, assim, cara. CAPS, ele muda, não sei a experiência do Paulo, mas eu que trabalhei muitos anos em CAPS, cara, ele te muda quanto sujeito, assim, a sua visão de mundo se desloca, assim, porque... E não é uma escolha, entende? Assim, é uma coisa que te passa, como La Roça dizia, né? Uma experienciação mesmo, uma coisa que passa e te marca, cara. E aí o mundo começa a se deslocar por essa conexão de tão... Porque para mim a marca de um CAPS, cara, é a intensidade, né? Freud dizia que a diferença entre a sanidade e a loucura é a intensidade. E eu acho que o CAPS, se tem uma coisa que o CAPS é intenso, assim, meio café com leite meio morno não cola, né? Não sei se eu tô falando besteira, Paulo, o que você acha aí? Nossa, né, nessa onda eu vou aqui numa frase que eu vi em algum lugar, não lembro de quem nem quando, mas que pega e fala assim, né? A diferença entre os artistas, o ator e quem está imerso à loucura é que ambos mergulham no mesmo rio, mas os atores voltam. E aí eu falei, fiquei pirando nisso, falando, putz, muito interessante. Porque para mim, por exemplo, cara, é emancipador você olhar. Tem muitos processos artísticos, agora vou entrar um pouco no Paulo ator, assim, pensando um pouco nessa experiência, né? Vai lá. Tem muitos processos criativos, muitos artistas, muitos atores, atrizes, coletivos, que passam por esse lugar de experienciar, né? Um serviço que atende especificamente pessoas com as questões dos transtornos mentais, para extrair dali um material para fazer o seu espetáculo, alguma coisa assim. Hoje, para mim, por exemplo, estando dentro desse serviço, eu tenho muita crítica, mano, sobre como fazer isso. Eu tenho muita crítica porque o meu lugar de respeito para olhar para isso, ele foi para uma outra chave, uma outra perspectiva. Assim como para mim como ator, que levei 2 espetáculos que eu faço, né, um se chama Histórias do Velho Batista e o outro se chama Calunga Grande, Rios de Sangue, Corpos Negros Jogados ao Mar. E esses 2 espetáculos eu levei para dentro do CAPS para apresentar para a galera lá. E só estando dentro do CAPS, como ator naquele momento, né? Tô ali sentadinho fazendo o meu trabalho de ator, e só estando na convivência com aquelas crianças e adolescentes, eu entendo que o lugar dela não vai ser sentada assistindo essa peça de teatro. Que o lugar dela vai ser correndo, porque é o jeito que ela se relaciona com o mundo. Que é só naquele momento, dentro daquele espaço, que uma mãe que
tem essa demanda com uma criança que tem uma questão bastante prejudicada, às vezes, né? E é só ali que uma mãe consegue se colocar na condição de poder assistir uma peça de teatro, porque ela sabe que vai ter uma rede que não vai julgar esse filho dela, que não vai julgar essa criança e que ela vai poder assistir, porque vai ser amparado de outros lugares e de outras conexões vão se estabelecer, né? E isso, cara, é uma experiência radical. Essa experienciação, ela é radical, porque hoje, por exemplo, nos meus processos, eu já não consigo mais olhar para ele sem falar, pô, eu tenho que olhar para a molecada do CAPS, eu tenho que olhar para a galera da SRT, eu tenho que saber que o meu trampo vai ter que alcançar essa galera, mano. Eu vou ter que fazer, e agora sou eu aqui, o Paulo, quando está no seu exercício, no seu ofício ator integral, que vai ter que olhar para isso e falar, mano, como eu vou dar conta de fazer o meu trabalho, dialogar com as pessoas de ponta a ponta, saca? E inclusive lidar com uma questão de um diálogo que às vezes não vai vir numa resposta intelectualizada, não vai vir na resposta de entendimento de quem leu tais livros ou tais coisas. Vai vir de uma vivência de um outro lugar. E isso, cara, é uma mudança radical na descolonização da mente da gente. Eu acho que o CAPS traz um bagulho de descolonizar a mente de quem está inserido naquele trampo. Porque o lance das grades, o lance da organização curricular, essa parada toda, ela é histórica do processo de como a gente olha a educação, de como a gente foi construído dentro dessa educação e que a gente só pode mirar para esse lugar, porque como a gente não teve um lugar libertário, como que a gente vai lidar com a liberdade do outro se a gente teve uma educação tão aprisionada, tão enrijecida? Então, isso também é um outro processo, cara, que é espelho, são desafios que vão descortinar as relações que estão estabelecidas na sociedade, que estão estabelecidas nos modos de trabalho, de troca de saberes, né? Eu gosto muito dessa palavra, né? Troca de saberes, porque isso quer dizer que eu não detenho uma coisa nem você detém. Nós temos algo que a gente vai traçar nesse caminho que a gente vai construir junto, saca? E aí você viu que interessante, assim, porque a coisa que eu já repeti em alguns outros episódios, é interessante que ele traz, de novo, o serviço, mas o serviço inserido numa coisa maior, né? Não adianta mudar a lógica do serviço, ele traz a sociedade em pauta, porque ela faz parte disso. Não adianta somente olhar para isso, mas para um todo. Eu acho perfeito, é isso que o Paulo nos provoca aqui também nessa fala dele, entendeu? Sim, total. E Paulo, quem ouve o nosso podcast e acredita que o filho ou a filha precisa de um cuidado que é oferecido pelo CAPS IJ, o que essa pessoa deve fazer? Cara, o CAPS é um serviço de porta aberta, né? Os CAPs, eles funcionam de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite, e tem os CAPs 3 que funcionam todos os dias, né? 24 horas. Né? Então, você tem teu filho, acha que tem uma questão que está ficando aguda, uma questão que você tem observado, ou a tua criança, teu adolescente vai te trazendo demandas, né? Você pode bater na porta do CAPS, que é referência do teu endereço. Então, se você tiver uma dúvida sobre aonde tem um CAPS próximo, você pode bater na porta da UBS e saber onde fica o CAPS, que é a tua referência, ou pode dar um Google também, que vai aparecer na tua região onde tem um CAPS de referência para que você possa tem o Busca Saúde também, né? buscasaúde.prefeitura.sp.gov.br é o nosso site para que a pessoa encontre a unidade de saúde mais próxima de sua casa. Perfeito. E aí chegou lá, leva o documento da criança, leva o seu documento como responsável por essa criança e vai ter uma equipe ali de prontidão para fazer o acolhimento, né? E aí nesse acolhimento já vai se ouvir, vai mais ou menos se fazer um filtro e entendimento um pouco de qual é aquela queixa que está se estabelecendo para saber como que vai ser feita o processo de ou inserir essa criança no serviço ou fazer uma contrarreferência para mandar para uma UBS. Então vai ser feita ali uma primeira orientação, né? Nesse processo de acolhimento. Essa palavra é muito boa, porque é um acolhimento mesmo, né? Você acolhe aquela demanda que está chegando, escuta aquela demanda, e aí vai entender em que lugar que esse serviço pode atender, ou dentro desse serviço, ou encaminhando para um outro serviço, para um outro lugar, ou às vezes, cara, encaminhando somente um diálogo. Tem coisas que se tratam de uma conversa que, numa orientação de acolhimento, já sana determinadas situações.
né? Então é isso, bate na porta do CAPS, com documentos na mão, vai ter alguém para fazer o teu acolhimento, e aí vai ser encaminhada de acordo com a demanda e o que for construído, o que for estabelecido naquele processo. Cara, eu, na verdade, assim, eu me deliciei com o papo de hoje, né, Décio? Assim, saúde mental tá na minha alma, né? Eu sou apaixonado por essa complexidade que a gente resolveu construir, que é o CAPS, né, e dos desafios cotidianos. O Paulo sabe, claro que a gente está falando aqui, mas às vezes no cotidiano suportar também tudo que se produz ali, a quantidade de sofrimento também é muito difícil, né? Assim, e por isso que a gente trabalha mesmo em equipe, e tem os espaços também abertos, porque é de fato uma coisa muito desafiadora, muito artesanal a ser feito esse cuidado. E eu me encanto toda vez que eu escuto, por exemplo, o Paulo trazer de um outro viés, de um outro lugar, e com essa... Eu fico apaixonado, assim, acho que me encanta ver do processo histórico onde a gente está hoje, que lugar que a gente está colocando as pessoas que têm algum sofrimento psíquico, assim. É isso, queria agradecer muito o Paulo também, porque como bom oficineiro nos deslocou, né, um tanto da conversa, então a gente vai para um outro lugar, né? E é isso, assim, espero também que o que me chama a atenção, acho que é isso, né, Décio, que ficou também muito na minha cabeça, é as possibilidades de cada um se conectar e os poderes de conexão. Então, um pode ser pela linguagem verbal, o outro pode ser pela corporal, o outro pode ser um pouco pelos dois, o outro pela música, o outro pelo podcast, o outro pelo... Né, e cada um... O importante é estabelecer conexões, pode falar. Não, eu queria chamar a atenção para isso, né? Você percebe, conversando com o Paulo, a habilidade que ele tem para lidar com criança e adolescente, né? Onde ele fala, mano, rolê pela quebrada, sabe essas coisas? E é uma linguagem totalmente de criança e adolescente, né? Então, dá para perceber que o Paulo está sintonizado com o público-alvo dele. E, de alguma forma, até cativa a gente, né? Quando ele começa a falar dessa forma, a gente fica, caramba, meu, o cara tá ligado, né, nas questões da idade. Eu acho bacana isso. Mas, Odécio, eu acho que isso tem a ver, em primeiro lugar, com a minha vivência, e no segundo lugar, porque, cara, linguagem, vocabulário, também estabelece hierarquias. Sim. Então, quando a gente desconstrói o nosso vocabulário para a construção das relações, a gente traz as coisas para um horizonte, para olhar na bolinha do zóio, todo mundo total junto, saca? Então, é a vivência e é a escolha de reafirmar essa vivência. Porque a quebrada é tudo nosso, é o que é. É isso aí. É isso aí. Sensacional. Paulo Henrique Santana, que é ator, cantor e oficineiro do CAPS Aquarela Aparelheiros. Muito obrigado pela sua presença aqui no Saúde Mais Cast. Valeu. Obrigadão. Beijos. A gente se despede e até semana que vem. Certo, Douglas? Certo. Semana que vem tamo aí. Saúde Mais Cast. Seu bem-estar ao pé do ouvido.